Era uma vez um planeta que existia em uma galáxia muito, muito distante. Como nosso planeta, ele era regido por um astro-rei que iluminava todo o planeta e todos os seus habitantes. Todos os seus habitantes tinham a consciência de que sua energia e vitalidade provinham daquele astro tão iluminado. Ele era a fonte inesgotável de luz e calor. Os habitantes daquele planeta eram muito diferentes de nós. Eles não se comunicavam através de palavras. Entretanto, ao contrário do que podemos imaginar, sua capacidade de se comunicar uns com os outros era perfeita, e nada dessa comunicação se perdia através das palavras ou da má interpretação de quem recebia a mensagem. Todos conseguiam entender o que o outro dizia de maneira perfeita, pois eram todos iguais. Isso era assim porque esse povo era dotado de um sistema de comunicação muito avançado. Todos os seres daquele planeta possuíam uma espécie de receptáculo que captava e armazenava a luz e calor que recebiam da fonte. Além disso, eles também possuíam uma espécie de lanterna que ficava localizada na altura dos olhos, e esta refletia toda a luz que eles possuíam dentro de si. Mas talvez a parte mais importante do sistema de comunicação era um vidro muito reluzente que refletia toda a luz que era recebida através da lanterna de quem o iluminava. Então, a vida naquele planeta funcionava assim. A fonte emanava sua luz e calor a todo momento, e os seres os captavam através de seus receptáculos. Entretanto, para que eles possuíssem energia e calor suficientes, era necessário que eles os enviassem através de sua lanterna frontal a todos que cruzassem o seu caminho. E isso era assim, pois a luz emitida sempre retornava na forma de reflexo, através do vidro reluzente de quem a recebia. Porém, a vida naquele planeta nem sempre foi assim. No princípio, seus habitantes não possuíam um nome. Eles simplesmente eram os filhos do Deus Sol. Entretanto, em um dia qualquer, um de seus habitantes cogitou a ideia de viver de outra forma. Ele deu ouvidos a um pensamento que cruzou a sua mente e pensou que talvez ele pudesse viver isolado dos outros, de acordo com as suas próprias leis. Ele não queria ser apenas mais um na massa daquele planeta, e nesse ímpeto, decidiu escolher um nome para si mesmo. Decidiu que daquele momento em diante, ele se chamaria Ontaro. Naquele dia, Ontaro levantou bem cedo e captou o máximo que pôde de sua fonte, e seguiu em uma jornada solitária. No primeiro dia, ele passou apenas algumas horas sozinho, e voltou em seguida, pois teve medo. Como a jornada foi curta, ele não notou que seu humor havia mudado, e que certa tristeza o dominou por alguns momentos. No dia seguinte, ele fez a mesma coisa, e desta vez, sua jornada foi um pouco mais longe. Ele gostou da sensação de liberdade que o fato de estar sozinho lhe trouxe. Ele não queria mais ter que compartilhar a luz, que ele teve tanto trabalho para coletar com os outros. Ele não entendia porque ele deveria captar a energia para depois ter que enviar para os outros e, na sequência, recebê-la novamente de si mesmo. Aquilo lhe parecia muito estranho. Algumas pessoas perceberam os seus movimentos
e muitos deles resolveram seguir o seu exemplo. O tempo foi passando e essa nova sociedade, criada naquele planeta, buscou um lugar onde se sentissem mais à vontade para viver. Eles escolheram um lugar onde eles podiam se esconder da fonte, pois o seu calor e luz, agora, os incomodavam. Eles não emitiam mais a luz através de suas lanternas, por acreditarem que isso lhe faria mais fracos, e, portanto, o vidro, antes reluzente, agora era um pedaço de vidro escuro. Apesar de o vidro ainda refletir a imagem de quem o encarava, as pessoas que nele olhavam não reconheciam sua própria imagem refletida. Ao se desligarem de sua fonte, eles também perderam a memória. Porém, apesar de sua decisão de se desligar, a fonte continuava quente e reluzente como sempre. Era de sua natureza emanar toda aquela luz e calor, e ela sentia a falta dos habitantes que se afastaram dela. Pois sentia que uma parte dela estava faltando, pois nem tudo que ela emanava chegava ao seu destino. Aos poucos, os seres afastados foram perdendo a sua alegria e sua vitalidade. E eles não conseguiam mais se comunicar entre eles. Eles tinham muito medo de olhar uns para os outros, pois tinham medo do que o vidro de seus interlocutores iria lhe mostrar. Eles tinham medo de como seria a imagem refletida. Entretanto, houve um dia em que todos os seres separados caíram sem forças ao pé da montanha de trás da qual moravam, exceto por Ontaro, que ouviu o seu pensamento de ser diferente e tomou a decisão de se separar antes de todos. Ele ficou desesperado e, apesar de todas aquelas pessoas não lhe fazerem companhia há muito tempo, já que cada um vivia em seu próprio mundo interno, naquele momento ele se sentiu muito sozinho. E rastejando, conseguiu alcançar um deles, que estava caído próximo a ele. Uma brisa leve balançou os galhos de uma árvore e esta, por sua vez, abriu caminho para a fonte, que prontamente enviou sua luz para o ser que estava caído. Neste momento, um verdadeiro milagre aconteceu. Através do vidro de seu colega caído, Ontaro pôde perceber que a fonte ainda emanava sua luz, e para sua surpresa, quando ele, sem poder evitar, enxergou seu próprio reflexo no vidro de seu colega. Percebeu que nada havia mudado. Ele continuava o mesmo de sempre. Seria possível que a fonte estaria disposta a lhe enviar toda a luz e calor como fazia antes? Com a pouca energia que lhe restava, ele caminhou até o topo da montanha e seu coração encheu-se de alegria ao perceber que sim, a fonte nunca deixaria de lhe enviar sua luz. Captou a luz e entendeu que ele havia cometido um equívoco muito grande ao tentar se afastar de sua natureza. Correu para as pessoas caídas e, no caminho, martirizava-se tentando imaginar o que poderia lhes dizer para lhes convencer a voltar para a fonte de luz. Foi quando um pensamento extremamente tranquilizador correu à sua mente. Ele não precisava falar nada, era isso. E da mesma forma como aquele milagre tomou conta de seu ser e de seu entendimento, o mesmo aconteceu com as outras pessoas. Assim que ele ligou a sua lanterna e começou a emanar sua luz, esta era imediatamente refletida pela pessoa que a recebia. E assim, em questão de momentos, todos voltaram ao seu estado natural. E tão silenciosamente quanto chegaram, simplesmente voltaram para se juntar aos seus outros irmãos e serem novamente uma família. Ontaro nunca mais se lembrou do seu nome e ficou grato por ser novamente apenas mais um,
parte integrante do todo daquela grande família.